Você citou o MXRF11 e o VGHF11, né? São fundos similares em relação ao portfólio e, no momento, na sua opinião, qual estaria melhor? E o RDM, hein, professor? É um dos maiores números de cotistas, né? Foi o RDM. Ele tem que ser dividido na história em dois momentos. Falando dos fundos de shopping, entre XPML11, VISC11 e HSML11, qual desses três, na sua visão, é o melhor? A gente tem fundo base 10, que é muito acessível. Você gosta desses fundos, professor? Você pode citar alguns? A gente tem fundo base 10, que é muito acessível. E as pessoas acabam muitas vezes comprando pela questão de ser base 10. Você gosta desses fundos, professor? Você pode citar alguns que você gosta, que você acha que é válido para os nossos telespectadores estudarem? Olha, o fundo base 10 é uma tendência, né? Quando eu comecei a investir a base 1000, Nossa, bem pouco acessível. exatamente, mas era o que tínhamos, né? E na verdade, parecia ser pouco acessível, mas na verdade não era, né? Porque as pessoas naquela época aí sim comparavam mais com um imóvel, né? Ah, sim. Então falava assim, hoje você consegue com R$1.000 comprar uma participação num shopping center, né? Então assim, para aquela época era super democrático. Sim. Né? Aí depois virou base 100, começou ali basicamente em 2012, aí os fundos começaram base 100 e agora base 10, né? Olha, hoje os fundos que eu diria mais populares que as pessoas podem começar a estudar, que eu acho que é interessante, até pela diversificação interna que eles carregam, eu acho que o MXRF e o VGHF são dois fundos que dialogam bem com o que nós estamos falando aqui. Por exemplo, o MXRF ele tem mais de 1 milhão de investidores. É um fundo que hoje ele tem CRI, ele tem fundo imobiliário, ele tem CRI, que é papel recebível, dívida imobiliária, ele tem SPS, né? Então, que é permutas financeiras. Então, ele tem... Tem imóveis também, né? Tem... Lajes comerciais? Não, diretamente não, ele tem através de fundos, né? Tá. Diretamente ele não tem. Então, é um fundo que chama atenção justamente por ser base 10 e ter mais de 1 milhão de investidores, ter altíssima liquidez e ter uma pluralidade muito grande de estratégias ali dentro. O VGHF, ele carrega características equivalentes. Ele também tem CRI, ele também tem fundo imobiliário, ele também tem SPE, ele tem FDIC. Tem bem diversificado. Uma modalidade de crédito imobiliário mais, eu diria assim, mais simples do que o CRI. E ele tem ação imobiliária também. Então, Tá bem diversificado. tá bem diversificado. Fundos de tijolos, base 10, talvez um que eu me lembre que tem chamado um pouco a atenção, talvez o Gari 11, porque também muita gente perguntando. o Gari 11, ele é um fundo que nasceu como GALG, né? E ele era um fundo apenas de logística, bastante concentrado no ativo, inclusive em Cachoeirinha, né? Alocado com aquela Bate Souza Cruz, né? E aí eles mudaram a tese recentemente. Agora é uma tese mais híbrida, que também está comprando supermercados, né, lojas de rua, né, renda urbana. Então hoje ele é praticamente metade, 51-49, entre logística e renda urbana. Também base 10 e está crescendo muito rapidamente a base de cotistas, justamente por essa pluralidade. Então fica claro, na minha opinião, que a base 10 é o futuro. Isso Todos os bases 10 devem migrar para base 10. Aos poucos, para aumentar a liquidez. eu acho que estão indo, fica mais democrático, embora eu ainda acredite que em algum momento a B3 vai ter um modelo de negociação em que vai ser frações, né? Então eu quero comprar 0,82% de um fundo imobiliário. Então Fica bem líquido, né? O mercado. eu acho que a tendência vai ser essa. Então a gente vai, talvez... Nos Estados Unidos é assim, né? Os Isso que eu ia REITs. falar, isso que eu ia falar. Então em algum momento isso pode acontecer, mas eu acho que é uma tendência natural. Carol, pode ser que tenha algum outro, se alguém no chat falar, eu posso até comentar, mas... O CPTS-11 tem sido bastante comentado, né, professor? CPTS-11 também É mudou maior a base. lá da inflação, né? Lembrado, o CPTS também é um fundo bastante ativo, talvez um dos gestores mais ativos que eu conheço seja a Capitânia. Eles negociam dezenas de milhões de reais dentro do mês, fazendo operações de compra e venda, recompra de CRIs. São muito ativos no giro de portfólio de fundos imobiliários, não estão tão ativos assim agora, porque algumas posições estão, vamos falar assim, no negativo, então vender no negativo é ruim para o resultado, né? Mas é um fundo também que tem um histórico de gestão ativa muito grande, bem lembrado, e ele é um fundo que mudou a base recentemente, né? Não era base 100, não era base 10 e passou a ser, Né? e passou a ter uma liquidez bem elevada. São fundos... Professor, você citou o MXRF11 e o VGHF11, né? Sim. São fundos similares em relação ao portfólio e, no momento, na sua opinião, qual estaria melhor? Porque a gente viu o MXRF11 negociando um pouco acima do preço sobre o valor patrimonial
o VGHF11 está um pouco abaixo aí, né? Mas olhando num contexto geral, lembrando que é o momento, né? Pode ser que amanhã isso mude. O mercado ele é cíclico, né? Qual seria o melhor, na sua opinião, para o dia de hoje? Nossa, honestamente, talvez seja difícil responder. Eu acho que o MXRF está num momento melhor do ponto de vista estrutural. É um fundo que está com mais potencial de alocação agora, fez uma oferta recentemente, está Captou muito dinheiro, né? captou muito dinheiro. Desceu o PVP, né? Tava 1,06 e foi para 1,03, né? Exato, mas por outro lado ele está, eu não sei o fechamento de hoje aqui, mas talvez ele esteja com um pouquinho de ágio, mas eu acho que do ponto de vista de momento estrutural, o MXRF me parece mais adequado. O VGHF, ele pode estar melhor do ponto de vista de oportunidade, né? Então ele está com um pouco mais de desconto, tem uma operação ali dentro do fundo que gerou um pouco de polêmica no mercado. Desculpa, eu não acompanhei esse fundo, mas teve uma queda brusca, né? O pessoal ficou preocupado um dia que caiu bastante. Então, é porque assim, o VGHF, ele fez um movimento em que ele alocou alocou capital em cotas de um fundo, que é da Valora, que é o VGRI11, que é o de renda imobiliária, e também fez uma alocação comprando uma participação num CRI que foi usado nesta compra. Então, isso gerou um certo desconforto. E esses fundos muito populares, não sei quanto deve ter hoje, mas deve ter mais de 400 mil cotistas, 350, 400 mil cotistas. Então, isso gerou um certo desconforto. E o fundo também teve um episódio de crédito recentemente de uma operação ali que também já está endereçando para resolver. Então, ele teve 2 episódios que gerou um certo desconforto no portfólio e, consequentemente, na base de cotistas, e isso acabou abrindo mais oportunidades para quem tem um horizonte mais de longo prazo e está confortável com essa questão. No caso do MXRF, os problemas que ele teve já foram absorvidos, né? Porque o MXRF, poucas pessoas sabem disso, mas o MXRF ele foi de uma fusão com um fundo chamado XP Gaia, XPGA. Bem antigo, essa história tem anos, 10 anos. E tinha alguns CRIs lá dentro com problema também. Só que isso, se você for lá nas páginas finais do relatório, você vai ver que aquilo ali já ficou tão 0,0 qualquer coisa que as pessoas hoje já não consideram mais, entendeu? Então, não sei se eu te respondi, mas genuinamente não tem uma resposta tão fácil. Eu entendi que o VGHF, como oportunidade de preço, nesse momento está mais atrativo, porém o MXRF11 ele está um pouco mais sólido estruturalmente. Eu acho que ficou claro aqui para os nossos telespectadores, né? Falando dos fundos de shopping, Perfeito. por exemplo, tem uma dúvida muito grande, né? Aí eu deixo a sua voz aqui para falar com a turma. XPML11, entre XPML11, VISC11 e HSML11, qual desses 3, na sua visão, é o melhor, né? Se você puder falar para nós, e que está valendo a pena, de repente, para o investidor olhar agora para comprar. Bom, na minha visão, são 3 importantes fundos, né? Eu até adicionaria mais outros 2, né? Que é o próprio MOL11 e o HGBS11. Então, acho que esses 5 são os colossais da Bolsa do ponto de vista de shopping centers, né? Do ponto de vista de momento, eu acredito que o XPMOLs hoje, ele carrega algumas características que o deixa favorável em relação aos outros 2. Começando ao contrário, né? O HSMOLs ele tinha um problema maior de alavancagem, que foi resolvido na sua grande maioria. O fundo, inclusive, vem fazendo um processo também de reciclagem de carteira. É um portfólio que usa uma estratégia diferente. É um gestor que ele prefere ter posições majoritárias nos shopping centers. É uma decisão interessante, inclusive. Ao invés de ter posições minoritárias nos shoppings, eles buscam serem relevantes, em alguns casos até ter o shopping inteiro, né? Aí a administradora do shopping também faz parte do mesmo grupo econômico entre eles ali e, consequentemente, eles entendem que as decisões comerciais são mais alinhadas com aquilo que eles entendem que é o correto. Então, é uma tese diferente e que vem funcionando, passou por uma dificuldade, mas, na minha opinião, virou a rota... O relatório é bem completo, né? Sim, e viraram um caminho mais adequado, na minha opinião, agora nesses últimos 6, 8 meses. O VISC11 já é ao contrário, ele tem 30 participações em shoppings e ele é, na grande maioria, minoritário. Então, é justamente o inverso do HSMOLs. Ao invés dele ser majoritário, ele espalha o capital em diversos ativos. Abre muitas opcionalidades, porque quando você também tem muitas operações, você fica com mais versatilidade para comprar e vender participações, aumentar a participação, vender uma participação.
então ele fica mais flexível com relação a isso. É um fundo que tem uma diversidade geográfica muito importante, eu diria que a maior hoje do Brasil, sem dúvida nenhuma, é do VISC11. É um fundo que tem um guidance aí de 80 centavos a R$1 por cota, é um número bom, tem uma cota patrimonial elevada, então isso mostra que o gestor também fez boas aquisições, embora tenha tido uma certa polêmica recentemente, em que ele vendeu participações em 3 shoppings assim, de mais grife, né, de mais marca, e acabou comprando shoppings que são mais modestos, mais populares. Só que, por outro lado, como a gente sempre diz, o que importa é realmente o rendimento. E ele conseguiu majorar os rendimentos durante um período, e hoje o rendimento ainda está num patamar superior ao que estava antes da operação. Agora, o XP Malls, inclusive, teve um fato relevante. Na verdade, foi um comunicado recente, né, do administrador, em que ele passou por uma reavaliação patrimonial de 8%, então hoje a cota patrimonial está perto de 120, 119, alguma coisa. É um fundo que optou por fazer aquisições em ativos mais premium, então embora ele tenha ativos mais desafiadores, mas ele tem um conjunto de, eu diria talvez ali, os 8, 10 primeiros ativos do shopping são ativos bastante desejados hoje pelo mercado, então são ativos em que o gestor teria bastante facilidade de vendê-los, né, se precisar uma participação. É um shopping que tem um potencial também de expansão interessante, inclusive inaugurou recentemente no Catarina, deve construir um shopping junto aqui com a JHSF no coração aqui da Faria Lima. Também na JHSF de alto padrão, de alto padrão, então é um fundo que hoje tem menor dependência de ganho de capital, então ele distribui hoje um rendimento mais plano, que a gente fala, com menos dependência de efeitos não recorrentes. É um fundo que tem hoje uma capacidade de gestão ativa superior aos outros dois, né, do HS Malls e o VISC, na minha opinião, justamente pelas opcionalidades que ele tem, e passou a acessar, né, hoje tem ativos que superam 6 bilhões de reais, né, quase 8, na verdade, 6, 7. Então, as opcionalidades que surgem num portfólio desse tamanho são muito grandes, então eu diria que hoje, dentro desses 3 que você citou, o XP Malls me parece o fundo que neste momento, né, isso é bastante... Pode mudar. É um fundo que, na minha opinião, ele carrega as características mais adequadas aí dentro das verticais que nós temos. E histórico de vacância dele também é muito baixo, nível de inadimplência baixo. Algumas operações que eles compraram recentemente, eles estão atuando junto à administração para mudar mix de loja, principalmente alguns que perderam, algumas varejistas, né, que tiveram algumas dificuldades, eles estão conseguindo adaptar com praças de alimentação, com restaurantes, né, fugindo um pouquinho daquele miolinho da praça de alimentação e espalhando um pouquinho mais pelos shoppings, então se adaptando melhor, né? Alguns ativos que realmente estavam gerando resultados operacionais muito baixos, eles estão conseguindo aumentar vertiginosamente esses números, né? E a reavaliação patrimonial refletiu exatamente essa melhora do portfólio nesses últimos tempos aí. E o RDM, hein, professor? Então, o IRDM é um dos maiores no número de cotistas, né? Fundo de papel também, um dos maiores. Vem bastante. O IRDM, ele tem ele tem que ser dividido na história em 2 momentos. E o terceiro momento dele talvez demore um pouco. Então, o primeiro momento dele foi um momento de super euforia. Era um fundo que negociava com ágio de 30%, 40%. Ele fazia emissões vultosas, né? E gerava, assim, muito... alfa para os investidores com relação a arbitragens, etc. Então ele pagou elevadíssimos rendimentos mensais justamente porque ele conseguia, dentro do portfólio dele, fazer giros ali de arbitragens e remunerar o cotista com rendimentos elevadíssimos. Ele sempre procurou ter um portfólio também híbrido entre IPCA e CDI, então ele surfou muito bem os 2 momentos. Então, foi um momento de muita eloquência. Salvo engano, o fundo veio ao mercado em 2018, se não estiver enganado. Então, eu diria que até ali, mais ou menos 2022, final de 21, início de 22, alguma coisa assim, ele foi um fundo muito demandado pelos investidores, muito conhecido, muito atrativo. Liquidez absurda. Liquidez, né? Num dado momento, em função de algumas posições que ele tinha, ele passou a ter um pouco mais de dificuldade de fazer esses giros. Então, ele passou a ter 2 problemas. Ao passo que ele passou a não conseguir fazer mais tanto ganho de capital, o mercado começou a colocar um prêmio de risco maior nele e, consequentemente, ele ficou abaixo de patrimonial e o gestor não consegue fazer emissão
Então, ele não conseguiu fazer emissão, porque assim, quando você tem um problema num fundo, o Carol, é muito importante as pessoas que nos acompanham aqui entender isso. Ter problemas em fundos imobiliários é normal. Só que quando você tem um problema em algum fundo imobiliário e o gestor consegue fazer emissões, ainda assim a janela está aberta para emissões, ele cresce, esses problemas se tornam pouco relevantes. Eu falei para você agora há pouco e vamos recapitular. O MXRF é um fundo que tem alguns probleminhas lá dentro, mas é tão irrisório que as pessoas nem falam mais. Muito possivelmente dos 1 milhão de investidores, a grande maioria sequer sabem desses problemas, que está lá há 10 anos. Sim. Mas ficou tão irrisório que ninguém fala mais. Que ele tem de Como vem fazendo ofertas milionárias, bilionárias agora, né? E ninguém fala mais nada, né? A HGLG tem ativos desafiadores lá dentro. Cresceu o fundo, ninguém fala nada. Normal, a HGRE vem crescendo, tem os seus desafios. Então, assim, só para você ver que isso é normal, ter problemas é normal. Só que quando você tem os problemas e o fundo não consegue crescer, esses problemas, enquanto maiores, ganham mais evidência. Sim. E a gestão do IRDM vinha diminuindo participações em algumas dessas posições mais arriscadas. Só que num dado momento, ele se viu numa situação em que ele não poderia continuar reduzindo essas posições. Por quê? Porque fundo imobiliário é um produto fechado. Então, quando você vende alguma participação com prejuízo, contabilmente isso impacta o seu resultado. Então, se você tem, por exemplo, R$1 de prejuízo contábil e a sua renda seria R$1, você, na verdade, não pode distribuir nada. O administrador não deixa você distribuir. Você está com 0. E como o fundo imobiliário é feito por investidores, pessoas físicas rentistas, você distribui 0, é um caos. Então, é um horror. Ninguém recebe nada. Exatamente. Então, o que acontece? O gestor vinha diminuindo posições, só que num dado momento ele não conseguiu dar sequência nessa redução de posições. Então, o processo de reciclagem que vinha numa velocidade acelerada, ela agora está muito lenta, mas ela está acontecendo. Tanto que ele já chegou a ter quase 26% em cotas de outros fundos imobiliários. Hoje deve estar uns 17%. Me perdoe se eu estiver errado, eu estou meio que de cabeça aqui, tá? Talvez vai chegar em 10%. E aí os problemas vão ser muito menores. Só que isso vai demorar algum tempo. Então, o primeiro ato foi de extrema eficácia, gestor super reconhecido, né? Todo mundo realmente bate a palma. O segundo ato, o segundo momento do fundo, que talvez já esteja durando uns 2 anos, é dessa reciclagem gradual, e aí o mercado questionando a capacidade da gestão o tempo todo, questionando as decisões de investimentos do gestor. E a gente entende, mas decisões são decisões. Aí volto na diversificação. Se você tinha 5% da sua carteira nesse fundo e 10, 15%, a gente na nossa conta lá cerca de 10% é um desafio, quanto que é 10% de 5%? Se eu não errar, a conta é meio. É isso aí. É isso aí? É isso. Então, quem tem uma carteira bem diversificada está sofrendo com 0,5% do patrimônio. Não tô relativizando os erros. Eu estou só ponderando aquilo que as pessoas deveriam entender, né? Afinal de contas, são... E uma coisa, 1, 2, 3, né? É diferente. Mas assim, vai só para dizer que ainda que seja mas é dentro de uma diversificação e dentro de uma... Patrimônio sofre pouco. Isso, mas e a gestão vinha fazendo essa redução, né? E aí agora esse segundo momento, essa reciclagem, e eu tenho, assim, plena convicção de que em algum momento isso vai ficar na história. A gente precisa de um remédio chamado juros baixos. As pessoas que investem hoje desses 2.800.000 investidores, eu sou capaz de apostar que 2,5 milhões talvez nunca tenham experimentado um ciclo de juros baixos por 2 anos, como a gente já experimentou no passado. É mágico, cura muita doença. Então, um fundo desse, que hoje está negociando, desculpa, também não sei o número de hoje, mas 15% de desconto patrimonial, está precificando que uns 10% de dificuldades que tem lá dentro vale 0, que na minha opinião não vale. Você tem 10% de desafio, mas não vale 0. Então o mercado está com um desconto, na minha opinião, exagerado. De novo, entendo por questão de confiança, por questão de frustrações, voltamos na psicologia do investidor. Muitas das vezes a frustração, a desconfiança, o desconforto faz com que a precificação talvez seja exageradamente. Da mesma forma que quando você enxerga muito valor, você começa talvez a colocar um ágio excessivo em também coisas que não necessariamente valham, né? Então, felizmente, assim é o mercado e a gente tem que saber conviver com isso. Tem potencial, mas tem que arrumar a casa, né, professor? E arrumar os desafios. Se fosse um fundo aberto, era fácil arrumar a casa, né? Você vende tudo e a vida segue. Exato.
mas como é um fundo fechado, imagina virar para você que é cotista do fundo, para você que é cotista do fundo, falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou resolver o problema, só que a gente vai ficar 1 ano e meio, 1 ano sem renda. Nossa, o Então, cara entra em desespero. Desespero, mas Vende. no fundo, resolveria. Sim. No final das contas, resolveria, mas